Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tranquilos? Professor Alessandro, professor agora também da disciplina de Sociologia. Pessoal, vamos iniciar o nosso conteúdo, né? Falando com vocês a respeito aí, né? Ainda mais vocês do primeiro ano do ensino médio, que vem do ensino fundamental, sem um conhecimento do conceito, vamos dizer assim, do que se estuda, do que se formou nessa disciplina chamada Sociologia. Ok? Então, a gente vai ter essa primeira aula observando esses aspectos aí importantes para que vocês tenham pelo menos o conhecimento de que se estuda, né, e qual o papel da sociologia dentro das áreas do conhecimento das ciências humanas, ok? Bom, a sociologia é uma ciência situada dentro do conjunto das ciências humanas, como eu falei para vocês, né? O objetivo da sociologia é estudar, entender e classificar as formações sociais, as comunidades, agrupamentos humanos, para que outras ciências e técnicas possam apresentar propostas de intervenção social que resultem em melhorias na sociedade. Então, está observando, né, todas as características, né, ou aspectos sociais. Diante desse fato, educadores, médicos, psicólogos, engenheiros, arquitetos, urbanistas, juristas, advogados, publicitários, jornalistas, economistas, enfim, quase todos os profissionais e pesquisadores de quase todas as áreas necessitam de teorias apresentadas principalmente pela sociologia. Então, a sociologia ela tem sua importância, predominância, né, de estudar o comportamento, os aspectos gerais da sociedade, tá ok? Bom, a partir do século XV, a sociedade europeia, né, a origem aqui da sociologia, né, vê-se num turbilhão de mudanças significativas. Em primeiro lugar, temos o surgimento aí, principalmente do capitalismo, em sua forma mercantilista, né, de troca de mercadorias, quando os estados recém-formados e unificados começam a traçar acordos comerciais e estabelecer novas rotas para a compra e venda de produtos. Temos, então, o surgimento aí de uma classe social que havia surgido no fim da Idade Média e começava aí a fortalecer-se, sobretudo em alguns lugares da Europa, como a França, a Itália, devido à participação no comércio mercantilista, que no caso aí seria o surgimento da classe burguesa, tá? E esse fortalecimento da burguesia levou ao maior investimento na navegação, na descoberta de novas rotas comerciais pelos oceanos. Todo esse processo aí culminou aí na chegada da colonização dos povos europeus, em especial portugueses, espanhóis e mais tarde ingleses, né? Em terras principalmente do continente americano, que até então eram desconhecidas pelos povos tanto da Europa como da Ásia, da Índia e da própria África, tá? O contato do homem branco, por exemplo, com os nativos da América, despertou aí nos europeus, detentores de uma maior tecnologia para a época, em alguns aspectos, né, a ideia de que eram superiores culturalmente. Bom, ao mesmo tempo aí o europeu ele tinha curiosidade pela cultura e pelo modo de vida dos povos americanos, o que levou os primeiros exploradores das terras americanas a tentarem entender e classificar a cultura nativa. Isso resultou em um contato extremamente etnocentrista, né? Ou seja, determinada etnia como centro, né? Pois o europeu via o nativo como inferior a ele, tá? Esse contato também ele serviu de base para os primeiros sinais de um conhecimento que mais tarde ele fará parte do amplo conjunto de estudos que, junto à sociologia, faz parte das ciências sociais, que vai ser a antropologia, né? Então, a sociologia, ela se anexa, ela cria um nexo com a antropologia, que estuda a sociedade passada, a sociedade recente, né? E faz um nexo com esse caminho, esse outro caminho da ciência humana, né? Mais tarde, aí, a Europa ela viveu outras revoluções, dessa vez mais rápidas e intensas, como o caso tanto da Revolução Francesa quanto da Industrial. Ou seja, na Inglaterra começaram a surgir as primeiras indústrias, empreendidas por uma parte da burguesia que havia enriquecido, né, muito com o comércio e com o empréstimo de dinheiro. No início do século XIX, o modo de produção industrial tomava conta dos grandes centros urbanos europeus, como Londres e Paris. Então, por conta disso, pessoal, houve um grande êxodo rural, né? A gente ouviu quando você estuda essa parte de revolução industrial, né? Nesses locais, o que ocasionou uma grande explosão demográfica, seguida por vários problemas sociais, decorridos da falta de emprego para todos, como fome, miséria, violência, condições precárias de saneamento e, consequentemente, o alastramento de epidemias. Então, todo esse processo, né, que vai acontecendo pelo aspecto político, econômico da sociedade, que influencia no comportamento ou mesmo na transformação cultural da sociedade, é alvo de estudo e questionamento por parte da sociologia, que é a disciplina que agora vocês terão, tá?
essa parte de análise, né, da estrutura social, né, observando com a complexidade da sua cultura. A vida nos centros urbanos para a população mais pobre era caótica, mesmo para aqueles que conseguiam trabalhar nas indústrias. A vida era difícil devido à desumana exploração de sua mão de obra por parte da burguesia ou mesmo pelo sistema capitalista implementado, né? O que resultou em exaustivas jornadas de trabalho e baixa remuneração, que é particularmente o que nós temos hoje também, tá? Porque vivenciamos esse mundo capitalista. Bom, no final do século XVIII, aí, a Revolução Francesa ela causou um longo período de instabilidade política para os franceses, que após o fim do antigo regime, a monarquia, né, o absolutismo das monarquias francesas, viram-se diante de um vazio político que resultou em diversas experiências políticas, muitas das quais fracassaram. Então, o cenário era de grande instabilidade política, econômica, fome, violência e desordem social. Diante de todo esse processo, né, nós tivemos a figura do francês, filósofo francês, né, Auguste Comte, e que idealizou um projeto de melhoria e progresso social com base em um movimento que ficou conhecido como positivismo. Então, o positivismo, que a gente vê até mesmo no processo de proclamação da República nossa lá na história, né, tinha como objetivo trazer o progresso à sociedade por meio do avanço científico, tecnológico, da ordem social e da disciplina individual. Por isso que a nossa bandeira, né, ela tem áreas aí de aspectos positivistas, porque ordem e progresso, né, tem a ver com essa questão da ordem social, bem como com o avanço, né, uma sociedade progressiva, né, que vai progredindo, tá? Para concretizar o seu projeto, Comte aceitou como necessária a criação de uma nova ciência. Então, Comte deu os pontapés iniciais, né, os pilares, né, tal como as ciências naturais estudasse e classificasse a sociedade a fim de entendê-la e modificá-la. No início, essa ciência ela foi batizada por Comte como física social, a própria sociologia, né? Mais tarde, ela seria nomeada pelo mesmo pensador como sociologia, que significa ciência da sociedade. Assim, Comte ficou conhecido como o pai da sociologia, ok? Apesar de propor a criação da ciência da sociedade, o trabalho de Comte, assentado no positivismo, não foi capaz de estabelecer um método preciso e único para o correto funcionamento da sociologia, pois não avançou muito além da especulação e da problematização filosófica, ou seja, para se analisar a sociedade por meio dos olhares da sociologia, Comte não desapegou da estrutura de pensamento filosófico, tá? Diante disso, o escritor, professor, psicólogo francês Émile Durkheim, né, ao resgatar a crítica ao positivismo de Comte, ele estabelece o primeiro método de análise sociológica baseado no que o pensador chamou de reconhecimento dos fatos sociais. Então, Comte foi criticado por Durkheim, né? Esse feito foi considerado o estabelecimento da sociologia como ciência bem estruturada, o que Émile Durkheim, o que tornou para Émile Durkheim, né, o primeiro sociólogo de fato. Esse que era o professor universitário, também introduziu a sociologia como disciplina no ensino superior, nos cursos de direito, psicologia e pedagogia, tá? Além de Durkheim, Karl Marx, Max Weber apresentaram também métodos significativos para os estudos sociológicos, o que colocou esses três pensadores como a tríade, né, da sociologia clássica, tá? Então, pessoal, basicamente esse é o contexto geral, né, do surgimento, vou dizer assim, da criação, do ponto de vista de criação da sociologia como uma disciplina do conhecimento das ciências humanas, estudando aí não só o comportamento, mas também todo o processo que faz com que a sociedade, né, transforme um processo cultural altamente modificável durante o processo de tempo, tá ok? Pessoal, no mais eu quero agradecer a todos vocês pela atenção e pela participação, lembrando aí que todos juntos somos mais fortes contra a questão do coronavírus, né? Vamos lutar aí até o fim, até chegar a vacina para que todos sejamos imunizados, tá ok? Bom, lembrando a vocês também que essa e as próximas aulas, as futuras aulas de sociologia, elas também estarão disponíveis no meu canal Geo Cerrado, meu canal do YouTube. Sempre que vocês necessitarem das demais aulas, basta ir ao meu canal, ok? Acessar o meu canal. Fiquem com Deus, até a próxima.